Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula. E o tema de hoje continua sendo a resistência de plantas daninhas aos herbicidas, só que hoje a gente vai conhecer quais são os casos de resistência múltipla no Brasil. Então, se você gosta desse tema, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos. E vamos lá ao tema. Então, na última aula, a gente viu a diferença entre resistência múltipla e resistência cruzada. Então, se você ainda não viu, corre lá para ver e vamos ver hoje quais são os casos aí de resistência múltipla no Brasil. Então, o primeiro deles é a Euphorbia heterofila. Então, é o leiteiro, leiteira, amendoim bravo, café do diabo, né? Como aí flor dos poetas, né? Cada um chama de um jeito aí de nome comum, mas, né? Então, o nome científico Euphorbia heterofila. Então, por que ele é um caso de resistência múltipla? Então, lá em 2004, né? Foi relatado aí o leiteiro resistente a herbicidas inibidores da ALS e herbicidas inibidores da Protox. Então, dois mecanismos de ação. Se são dois mecanismos de ação, é um caso de resistência múltipla. Então, foi relatado aí, ó, o leiteiro resistente a clorasulã, diclosulã, flumetsulã, imazetapir, metsulfuron e nitrosulfuron, que pertencem ao mecanismo de ação da ALS. Ali na parte de baixo aí dos slides, pessoal, vocês podem ver que eu separei por grupos químicos, tá? Então, depois aí, quem ainda não assistiu às aulas de mecanismo de ação e quem já assistiu, vai lembrar aí dos grupos químicos que tem dentro de cada mecanismo de ação. E também resistente aos inibidores da Protox. Então, aí foi relatado resistência ao aciflorfen, flumiclorac, fomesafen, lactofen e saflofenacil. Então, dois mecanismos de ação. Depois, lá em 2006, foi relatado resistência múltipla do Bidens subalternans, então do picão preto, tá? Da espécie subalternas. Então, foi lá no Paraná, em lavouras de milho, e é um caso de resistência múltipla, porque é um inibidor, foi registrado resistência a inibidores da ALS, foransulfuron e iodosulfuron, e aos inibidores do fotossistema 2, que é a atrazina. Tudo bem? Bom, depois em 2009, nós tivemos um caso aí de biótipo lá em lavouras de arroz, no Rio Grande do Sul, ao capim-arroz, então a Equinocloa cruzgali, variedade cruzgali. Então aí aos herbicidas, né, bispiribac, imazetapir e penoxulã e quinclorac. Então nós temos aí dois mecanismos de ação também. Depois, em 2009, também em lavouras de arroz, foi relatada a espécie Sagitária, né? Sagitária montevidensis. Então, foi um caso também de resistência múltipla, porque foi relatado aí a resistência aos herbicidas inibidores da ALS, então ao bispiribac, etoxsulfuron, imazetapir, metsulfuron, penoxulã e pirazosulfuron, e também ao bentazon, que é um herbicida inibidor do fotossistema 2. Então, aí, dois mecanismos de ação. Em 2010, foi relatado, então, o caso de resistência ao da planta daninha Azevém, tá? Então, o Lolium perenne, subespécie aí multiflorum, e foi lá também no Rio Grande do Sul, lavouras aí de milho, soja e trigo, e foi resistência múltipla, porque aí o biótipo era resistente ao cletodin, que é um herbicida inibidor da ACCase, e ao glifosato, que é um herbicida inibidor da EPS-PS. Bom, depois em 2011, nós tivemos aí a Coniza sumatrensis, então a buva, resistente aí ao clorimuron, que é um herbicida inibidor da ALS, e ao glifosato, que é um herbicida inibidor da EPS-PS. Então, há dois mecanismos de ação, né? Dois herbicidas de dois mecanismos de ação distintos. Em 2011, nós tivemos o caruru, então o caruru gigante, que é o Amaranthus retroflexus, resistente aí ao trifloxsulfuron, que é um herbicida inibidor da ALS, e a prometrina e a atrazina, que são herbicidas aí inibidores do fotossistema 2.
Então, foi relatado em 2011 em lavouras de algodão. Em 2011, nós também tivemos o caruru de mancha, ou caruru comum, que é o Amaranthus viridis. Foi um caso de resistência múltipla em lavouras de algodão em 2011. Então, foi relatado aí resistência ao trifloxsulfuron, que é um herbicida inibidor da ALS, e a prometrina e a atrazina, que são herbicidas inibidores do fotossistema 2. Bom, em 2015, em lavouras de arroz, nós tivemos aí um caso de resistência múltipla tripla do capim-arroz, né, Echinoclua cruzgali, variedade cruzgali. Então, foram biótipos aí relatados lá em Santa Catarina, em lavouras de arroz, resistentes aí ao cialofop, que é inibidor da CCase, ao quinclorac e ao penoxulan, que é um herbicida inibidor da ALS. Então, aí nós tivemos aí 3 mecanismos de ação distintos para o capim-arroz. Em 2016, foi relatado, então, o Amaranthus palmeri, lá no Mato Grosso, né, resistente aí a 2 mecanismos de ação. Então, resistente ao glifosato, que é um inibidor da IPSPS, e ao clorimuron, clorazulam e mazetapir, que são herbicidas inibidores da ALS. Em 2016 também nós tivemos o caso de Bidens pilosa, o picão preto também, a outra espécie, né? Lembra que a gente tem as Bidens subalternas e o Bidens pilosa. Então, Bidens pilosa, em 2016, resistente à atrazina, que é um inibidor do fotossistema 2, e ao emazetapir, que é um inibidor da ALS. Bom, em 2016, em lavouras de trigo, nós também tivemos outro caso de biótipo resistente de azevém, resistente aí ao cletodin, que é o inibidor da CCase, e ao iodosulfuron, que é um inibidor da ALS. E em 2017 também o azevém, tá? Em lavouras aí do Paraná agora, em lavouras de soja, milho e trigo. Então foi relatado o biótipo resistente ao glifosato, que é o inibidor da IPSPS, e ao iodosulfuron e o piroxulan, que são, né, inibidores da ALS. Então, 2 mecanismos de ação distintos. Em 2017, nós tivemos aí o caso triplo, de resistência múltipla tripla aí, da Coniza sumatrensis, da buva. Então, aí resistente ao glifosato, que é a IPSPS, ao clorimuron, que é o inibidor da ALS, e ao paraquat, que é um inibidor do fotossistema 1. Tudo bem? Então, 3 mecanismos de ação distintos. Tivemos aí em 2017 também o primeiro caso de pé de galinha, Eleusine indica, então do capim pé de galinha com resistência múltipla aos inibidores da IPSPS, ao glifosato, e ao fenoxaprop e aloxifop, que são herbicidas inibidores da ACCase, os graminicidas. Também tivemos aí em 2017, em lavouras de soja no Paraná, o caso de buva de Coniza sumatrensis, resistente aí a 5 mecanismos de ação. Então, ao IPSPS, glifosato, fotossistema 1, paraquat, saflufenacil, protox, diuron, do fotossistema 2, e ao 2,4-D, que são as auxinas sintéticas. E aí, o último caso relatado aí no Brasil, que foi em 2018, foi referente ao Amaranthus híbridos, tá? Então, ao caruru, né? Caruru ou caruru roxo, né? Caruru, como alguns chamam, eu chamo mais de caruru. Então, resistência múltipla ao glifosato, que é um herbicida inibidor da IPSPS, e ao clorimuron, que é um herbicida inibidor aí da ALS. Então, há 2 mecanismos de ação diferentes. Tudo bem? Então, esses são aí os casos relatados. E agora, mais recentemente, a gente também teve o caso do leiteiro, que ainda não está relatado lá no sistema, mas já é um caso aqui oficial no Brasil, do leiteiro resistente também a herbicidas. Mas o último caso aí foi o caso do Amaranthus híbridos. E nessa aula, a gente falou apenas dos casos de resistência múltipla. Tudo bem, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo,
Deixe o seu like e continue nos seguindo aqui no YouTube e no canal do Instagram Plantas Daninhas do Agro. E até a próxima aula!